Bom, para dar continuidade agora à nossa agenda, vamos falar de telepatologia como ferramenta de ensino em patologia, experiência de um serviço nacional em tempos de isolamento social. Eu convido aqui ao palco o diretor médico de patologia e genética na DASA, Cristóvão Escapulatempo Neto. Seja bem-vindo. Por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Gente, não vão embora não, viu? O assunto é interessante, deu uma esvaziada. A oncologia sempre é New Kids on the Block, né? Mas fazer o quê? Quando a gente fala, né, a gente ouve essa discussão de transformação digital, é tudo que a gente sempre, todo mundo, todas as empresas anseiam, né? A transformação digital é uma necessidade e é uma coisa extremamente desafiadora e cara. Quando a gente fala, igual foi falado aqui, o Dr. Vitor falou, né, da tomada de decisão, correlacionar essa droga com as comorbidades do paciente, isso a gente vai ter que ter algoritmo para fazer isso, né? E como é que entra a patologia nisso tudo? Patologia é uma área extremamente carente de gente, não só no Brasil, mas no mundo, de pessoas extremamente curiosas, é uma especialidade muito difícil, e que está sendo cada vez mais importante, porque hoje os patologistas, eles ditam o tratamento. Então, até pouco tempo atrás, como o Vitor falou, a gente laudava o carcinoma. Hoje eu falo se esse carcinoma ele é HER2 positivo, se ele tem expressão ou não de receptor hormonal. E hoje, agora, eu falo se ele é HER2 low, que entra uma outra classificação no meio. Então, todas os avanços da oncologia passam pela patologia, porque nós é que damos o diagnóstico, né? O radiologista fala, tem uma bolinha ali, e eu que vou falar o que é aquela bolinha. Então, a gente vive um desafio muito grande. São meus conflitos de interesse. Nós somos hoje menos de 3.500 patologistas no Brasil, 56% deles são mulheres, 12% tem mais de 70 anos e 2,1% tem mais ou menos 29 anos. A idade média do patologista no Brasil hoje é 55 anos, que é uma coisa extremamente crítica, né? Nos próximos 10 anos ou menos, a gente vai perder boa parte dessa massa de patologistas que a gente tem. Como o Vitor falou também, como foi falado, as pessoas não têm mais patologia na faculdade quase. Hoje, com esses currículos integrados, a patologia ela é salpicada aqui e acolá. Então, os alunos não estão tendo noção da importância da especialidade e também como é um mercado muito bom para o médico, falando de ciência e falando em termos financeiros também, pela falta de patologistas que a gente tem. A maior parte desses patologistas a gente vê que estão na região sudeste, como quase tudo. O ideal é que a gente tenha 4 a 5 patologistas para cada 100 mil habitantes. No Brasil, a gente tem 1,4. Então, quando a gente fala que tem 1,4 patologistas por 100 mil habitantes, a população está envelhecendo, a população está tendo mais câncer, aumentando o número de cirurgias. Quem é que vai dar esse diagnóstico? Não é? E aí é que entra toda essa necessidade que a gente tem de patologia digital e de inteligência artificial por uma questão de sobrevivência. Isso não é só no Brasil, gente, isso é no mundo, tá? Então, em 2018, eu entrei na DASA, foi 2017, se eu não me engano, eu comecei um processo de reestruturação da patologia da empresa. A gente tinha uma grande volumetria de exames. Eu falei que a gente só ia ter respeito perante a comunidade médica quando a gente entrasse nos hospitais, porque é onde você faz relacionamento tete-a-tete com os médicos e é onde está a complexidade. Mas é a patologia que dá menos dinheiro, viu, gente? A patologia de hospital, porque é muita peça complexa, o custo é muito alto de produção, mas é isso que dá o nome. A gente não tinha muita dificuldade de contratar médicos patologistas em São Paulo, também porque a DASA era uma empresa muito mal vista até então como patologia. E foi um dos desafios que o Romeu pediu para mim, me ajuda a transformar a patologia da empresa. Naquela época, a gente só tinha um laboratório também, estava começando as negociações, estava assim, início dessa integração com o Salomão,
que era um laboratório de excelência de patologia, que ficava em Moema até hoje, e que tinha culturas completamente opostas, né? Isso era um clima muito difícil, onde esse povo que estava aqui era a tropa de elite, e a galera que estava em Alphaville era vista como a operação de fábrica e as pessoas de quinta. Então, um trabalho de alto volume, que você tem que melhorar a qualidade, você tem que entregar pessoas e, principalmente, colocar uma cultura única nelas, é um desafio gigantesco. Bom, mesmo assim, naquela época, a gente já tinha 2 scanners naquela época, da Leica, que a gente tocava toda a rotina que vinha de Brasília e que vinha de Goiânia. Porque Brasília tem uma particularidade, os médicos não aceitavam laudos de médicos que não eram de Brasília. Então, para não perder esse mercado, foi em 2016, se eu não me engano, foram comprados 2 scanners desses, não vou nem falar quem vendeu. Não, então... E eu contratei, e a gente tinha médicos de Brasília e de Goiânia que laudavam esses casos lá para a gente não perder o movimento. Então, na verdade, a história de patologia digital da DASA vem de 2016, é muito mais antiga. Mas tinha uma série de problemas. Esses scanners eles não eram integrados com o nosso Motion, né, que é o nosso LIS. Então, existia um problema de segurança, porque o cara tinha que pegar o número do caso, olhar no sistema de laudar e procurar essa lâmina escaneada no sistema. E era inseguro. Bom, a gente fez um tete-a-tete, colocou lado a lado, né, na hora da decisão, né, que a gente vai para a Philips ou não vai comprar o scanner da Philips, e esse painel foi um painel decisório na época, né, que a gente, se escaneasse em 40 vezes, que na época a Leica escaneava em 20, aquele scanner, o tempo que a gente gastaria, né, que o scanner da Philips era 4,25 vezes mais rápido, entre todas as outras características que tinha o sistema, de a gente poder laudar ao mesmo tempo, chamar outra pessoa, discutir, os 2 mexendo na lâmina em tempo real, que é uma coisa muito fantástica. E aí a gente decidiu, bom, nós vamos fazer a parceria, nós vamos ser clientes da Philips. E aí surgiu um outro problema, né? A gente vai fazer patologia digital só para as nossas marcas. A gente vai colocar a Philips só para as marcas mais importantes, né? A gente vai fazer só Alta e Delboni. Vou fazer Alta, Delboni, SZD, e vou jogar esses scanners da Leica todos para o Rio de Janeiro e tocar o mercado de lá. Eu vou fazer alta e baixa complexidade. Isso, logicamente, implicaria um número diferente de equipamentos e um custo bastante diferente. E aí, nessa época, tinha acabado de assumir Pedro Bueno, com seus 28 anos, e falou, não, nós vamos colocar tudo, nós vamos colocar patologia digital para todo mundo. E naquela época, se eu não me engano, a gente fez um investimento de quase 20 milhões de reais, mais ou menos. A gente adquiriu 7 scanners, 5 para São Paulo e 2 para o Rio de Janeiro, os 2 funcionando com servidores locais. E a gente, tudo bem, fechou isso, acho que foi em março de 2018, mas aí até acontecer tudo, as coisas não aconteciam. Aqui em fevereiro de 2018, a gente tinha 6% da nossa rotina digitalizada, com os 2 scanners da Leica, e a gente projetou que em julho a gente teria 14% do privado e 13% do total, e que a gente queria chegar em janeiro de 2019 com 100% dessa rotina digitalizada. Um super desafio. Se não fosse, logicamente, toda a burocracia, os problemas e o tempo, que isso não aconteceu como a gente planejou. Ainda tinha outros problemas, né? A gente tinha um problema de regulamentação. Na época, a patologia digital não estava regulamentada ainda, né? Então, a SBP estava trabalhando junto com o CFM para regular. A gente não sabia ainda como ia ser essa regulamentação. A gente tinha problemas muito sérios no Brasil de infraestrutura de TI, porque a gente não tinha os links que eles tinham na Europa. A gente não tinha a internet na mesma velocidade que eles tinham na Europa. A gente teve problemas de importação, a gente teve problemas de integração, mas tudo ocorreu
um pouco mais atrasado, mas aconteceu. A gente tinha alguns projetos correndo em paralelo, né? Isso aqui é em março de 2018, isso aqui é um slide de verdade das nossas reuniões que a gente tinha de produção, né? Então, a gente tinha a integração, a gente tinha um problema de workflow, como desenhar esse workflow, o problema de regulatório, que a gente não sabia ainda como ia funcionar. A gente precisava fazer barulho internamente e externamente, nós estamos fazendo patologia digital, nós estamos investindo nisso, isso é pioneirismo. Treinamento dos médicos de operação, validação, a gente tem que ver 60 casos, e depois, ou pode ver primeiro digital, ou por lâmina, tanto faz, e depois de 2 semanas tem que ver os mesmos 60 casos. E aí vinham alguns problemas. Não, mas o diagnóstico está errado. Gente, isso aqui é o seguinte, isso aqui não serve para falar se o diagnóstico está errado ou está certo. Se o cara errou o primeiro diagnóstico, ele tem que errar o segundo. Na verdade, a gente está vendo um teste aqui de não inferioridade. Eles têm que ser comparáveis, o cara com ele mesmo, ele não pode discordar dele mesmo, né? Então, foi tudo um grande aprendizado. Bom, os scanners chegaram. Isso aqui é Alphaville, tá? A gente tinha, no começo, 5 scanners. Essa foi a nossa primeira equipe que começou a trabalhar com esses scanners. Bom, em 2018, resumindo, a gente teve, o pessoal da arquitetura de TI da DASA redesenhou o projeto, deixando ele mais viável para a realidade brasileira, economizando gastos de milhões de reais com links e internet ao ano, que era uma coisa absurda naquela época. A gente completou a instalação dos scanners e as workstations em São Paulo, fez a integração do Philips e o Motion, que é o nosso LIS. Nós conseguimos publicar o IMS fora da rede DASA, né, que são os sites de São Paulo, do Rio de Janeiro e da patologia como um todo. A gente treinou todos os patologistas, então teve uma pessoa que veio da Philips, né, a Afsané, vamos treinar todo mundo, porque, do mesmo jeito que a gente está falando aqui, os patologistas também tinham medo de fazer patologia digital. A vida toda eu olhei no microscópio, né, peguei a lâmina na mão, né, tá tudo certo, olhei atrás da etiqueta para ver se era o caso certo, se ele não trocou a lâmina, e isso ia mudar. Então, é uma mudança de cultura. E nosso primeiro grande ganho. Nessa época, o Sírio estava montando o hospital em Brasília e a Redditor também. E a gente não tinha patologista, faltava gente para dar conta do volume. E eu falei para o meu chefe, deixa eu ir em Brasília, eu tinha uma amiga lá, né? Deixa eu contratar os patologistas em Brasília, porque eu vou dificultar a vida do Sírio e da Redditor. E aí eu já tenho gente para trabalhar para a gente também por tele. Ele falou assim, vai, pode ir. Chamei em 2 dias, entrevistei as pessoas e do dia para a noite a gente tinha 6 patologistas, o maior laboratório, com o maior número de patologistas, sem ter laboratório. E assim eu tenho até hoje o maior grupo de patologistas de Brasília. E também contratei 2 patologistas em Salvador, amigos. Na época o Hospital Aliança foi vendido. Eu contratei o Dr. Túlio e o Dr. Celso, que eram patologistas Key Opinion Leaders, né, na comunidade de patologia. E aí foram os nossos primeiros 8 patologistas dedicados à telepatologia, isso em 2018. Em janeiro de 2009, a gente conseguiu instalar os scanners do Rio, a gente montou o Reporting Hub, que a ideia era a gente ter um escritório que as pessoas, onde ficassem as estações de trabalho, as pessoas iam lá laudar. Isso começou a funcionar em Brasília, mas a gente começou a ter muito problema, que é o grande inimigo da patologia digital, que é a qualidade técnica das lâminas. Então, se uma lâmina é mal montada, se a lâmina está torta, se tem um pouquinho a mais de entelã e aquilo encosta na lente, você para o scanner. Então, foi um problema muito sério, a padronização da qualidade das lâminas para a gente conseguir ter uma patologia digital funcionando direito. E para isso, também com a ajuda da Philips, a gente fez um Kaizen, né? A gente chamou todo mundo, vamos fazer um Kaizen, vamos colocar... E além da qualidade das lâminas, a gente tinha um outro problema, que era o tempo. Aumentou o tempo, né? A gente perdeu quase 2 dias a mais na produção para escanear essas lâminas. A gente falou assim, eu não posso ter uma tecnologia que eu gasto dinheiro e eu vou ter um tempo maior para entregar esses exames. E aí a gente fez um evento Kaizen que foi muito legal, né? A gente colocou, o problema foi bem um trabalho de produção.
onde a gente teve, das 23 expectativas que a gente foram levantadas durante o evento, 20 foram atendidas e 3 não foram atendidas, né? Então, a gente conseguiu mostrar que a gente poderia ser mais rápido e melhor. E, quando a gente olha as expectativas que não foram atendidas, não estava muito relacionado ao próprio fluxo. A gente conseguiu baixar de 1h18 para 31 minutos, né, os resultados que a gente tinha do processo de produção da lâmina. E aí chegou 2019. Então, 2019, a gente teve 2,1 milhões de exames, 800 mil exames de anatomia patológica, e a gente tinha os scanners funcionando 24/7. Então, a gente teve que montar um esquema da patologia funcionar 24/7 para dar conta. Quando a gente foi visitar, né, antes de comprar, a gente foi visitar o pessoal da Bélgica, que já foi um dos primeiros laboratórios, Labipon, se eu não me engano, né, um dos primeiros laboratórios que foi. Na hora que eu vi que os caras tinham 3 ou 4 scanners e tinha 70 mil casos no ano, né, eu falei, putz, aí é fácil, né, e a gente com 7 com 800. Mas tudo bem, pelas contas a gente dava conta, né, de botar essa operação. Então a gente tinha um sistema híbrido, né, com patologistas de 8 cidades, de 6 estados funcionando. A gente notou que colocar a patologia digital era fundamental para a gente viabilizar o patologista dentro do centro cirúrgico. Então, como é que a gente tinha que assumir o hospital? Eu não podia ficar transportando lâmina para todas as cidades do Brasil. Então, o patologista fica dentro do centro cirúrgico, laudando. Chegou a congelação, ele para. E ele também se relaciona, ele conversa com o cirurgião. Então, começa a ter uma percepção de grupo, de qualidade, e viabilizando economicamente esse cara estar no centro cirúrgico com a patologia digital. Porque senão tem que pagar para ele fazer um plantão de congela e ele não está liberando exame. Isso é caro. Eu não posso pagar o cara só para congelar se tiver. E o tempo que você paga para um médico, se deslocar numa cidade como São Paulo, é um tiro no pé. Você já não tem médico, ainda vai fazer o cara perder tempo deslocando, é um tiro no pé. E naquele ano a gente teve 40% da rotina liberada por telepatologia. E veio a pandemia, né? Lógico, caiu demais a rotina. A gente teve digitalização de 100% da rotina de Alphaville, 70% do Rio. A gente tinha mais ou menos 2 a 3 mil lâminas escaneadas por dia. E aí a gente teve tempo para respirar, né? Vamos rever todos os nossos protocolos de macro. Vamos rever todos os nossos protocolos de diagnóstico. Vamos ver aonde a gente precisa fazer a harmonização dos processos, vamos criar as especialidades direitinho, vamos dividir a patologia por especialidade, que até então isso não era muito bem definido, né? Até hoje no Brasil a gente não tem fellow de subespecialidades dentro da patologia. Então as pessoas acabam gostando de uma área ou outra e acabam se dedicando, estudando mais e ficam muito boas ou até melhores que se tivesse feito um fellow, mas assim, as coisas são mais difíceis. A gente conseguiu que os nossos fellows, isso foi uma outra estratégia, né? Como é que eu vou crescer, né? Eu tenho uma meta de crescimento de 20% ao ano, mais ou menos. Como é que eu vou crescer se não tem médico, né? Eu falei, olha, vamos criar um fellow, vamos pagar muito bem para esse fellow, que a gente vai pegar as melhores cabeças. E aí, foi isso que a gente fez. Então, a gente tinha 10 vagas, os meninos acabavam a residência, a gente fazia a prova, contratava. E aí, eu propiciei que o fellow do Rio de Janeiro pudesse checar patologia mamária com a doutora Kátia aqui em São Paulo. Eu propiciei que o médico de Brasília, que faz patologia fetoplacentária muito bem, pudesse checar com o fellow que estivesse passando em patologia fetoplacentária do Salomão. Então, a patologia digital acabou às distâncias. Ligava no Teams, marcava a reunião, entrava, dividia as lâminas e ia liberando. Então, isso propiciou que os meninos tivessem uma boa qualidade de treinamento. E o que aconteceu depois disso, né? O Vitor sabe, todo mundo sabe. Os residentes que a gente pegou depois da pandemia, a gente fica assustado, porque o que esses meninos vão fazer? Porque, assim, 2 anos que os caras não operaram,
2 anos que eles só viram, né? Viram que não tinha cirurgia, então não tinha rotina de anatomia patológica. Então, esses residentes da pandemia, dependendo da área, a não ser que ele fosse intensivista, eles sofreram demais. E vai se pagar um preço muito alto para a gente poder recuperar isso. Então, nessa época, a gente liberou 12 mil casos, né, no final de 2020 até agosto de 2021, e a gente conseguiu equiparar, melhorar a formação deles, graças à patologia digital. Bom, quais são os benefícios, né? O aumento da qualidade no cuidado do paciente. A gente conseguiu criar uma rede nacional de especialistas conectados em tempo real. A gente conseguiu fazer um peer learning, ou seja, quando você lauda o caso, todos os casos positivos vão para um segundo médico assinar. Se esse médico discorda, se o cara não usou o protocolo ou tem discordância no laudo, essa discordância pode ter impacto ou não ter impacto no tratamento do paciente. E isso tudo ia para uma informação que a gente chama de peer learning. Todo mês o especialista, o cara responsável da área, falou: olha, esse mês a gente teve problema na classificação disso. Então, a gente direcionava atividades educativas baseadas nos problemas que foram encontrados no peer learning. As padronizações. Ficou muito fácil ter consulta com o especialista, né? Antes você tinha que pegar uma lâmina, mandar no correio, né? Vou mandar lá para o flat, eu vou mandar para não sei para onde, vou mandar para o Vitor dar uma olhada nos casos de hemato. Mas, gente, acabou isso. Eu tenho 140 médicos. Então, eu jogo no grupo da gastro. Pessoal, tem um pepino aqui, esse caso, olha aí. No mesmo momento, entra 20 médicos lá, olha. A chance de eu não ter... Às vezes acontece, porque às vezes quando você manda para os caras também, os caras não resolvem, né? Porque quando é muito difícil, é muito difícil. Mas acabou, né? Melhorou muito, aumentou a agilidade para a gente resolver problema. Melhorou a segurança do paciente, não tem logística, não estou viajando, transitando lâminas por aí. A gente conseguiu oferecer uma patologia melhor para os pacientes e áreas desprovidas, e a gente melhorou o tempo de entrega desses exames. Ainda a gente conseguiu estar mais presente dentro dos hospitais para congelação, participar em tumor boards multidisciplinares. Então, meu patologista que faz gastro, ele pode entrar tanto no tumor board do Rio de Janeiro, quanto no tumor board do 9 de Julho, de Santa Paula, onde for, está acessível. E isso também fez o seguinte: a gente conseguiu quebrar a barreira de distância, porque os médicos passaram a ter contato com os médicos da especialidade. Então, o cara de Brasília, hoje, se recebe um laudo meu de São Paulo, ele não enche mais, ele não fica mais preocupado. Porque eu estou no tumor board dele, ele sabe quem eu sou, a gente tem uma conexão, então acabou esse problema de regionalismo. A gente propiciou educação para residentes e fellows, diminuiu o custo de logística, a gente começou... teve um capital de pessoal, né? A gente melhorou o grupo de especialistas dentro do mercado, a rede nossa de patologistas. Hoje eu tenho patologistas que não moram no Brasil, que de vez em quando que tem CRM ativo aqui, que fazem telepatologia, né? E cada vez isso é muito mais comum, porque assim, o que os caras querem agora? Eu quero ganhar o que eu ganho aqui no Brasil, mas eu quero morar em Portugal. Lá o patologista ganha menos e eu vou ter uma vida muito melhor do que aqui. E aí começam outros problemas, né? Como é que a gente valoriza? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, aquele cara que vai para o laboratório todo dia, aquele cara que congela, ele tem que ter uma remuneração diferente do que aquele cara que só faz telepatologia. Fácil acesso às lâminas. Então, se o médico liga hoje e fala assim: olha, Cristóvão, eu queria ver um caso. Não, espera aí. Você manda o link para ele, ou no Teams, ou Google, alguma coisa, entra, puxa no arquivo, discute a lâmina junto e acabou o assunto. Você mostra para ele por que você deu aquele laudo. Então, acaba aquele mimimi, entendeu? Porque ele está vendo com você. Então, isso facilita muito. Logicamente, isso também propicia que a gente tenha instrumento para desenvolvimento de projetos com inteligência artificial. Desafios que a gente tem pela frente. Modelo de negócio com retorno de investimento. Patologia digital ainda é muito caro. Por isso que a gente não cresceu mais. A gente ainda tem muita gente resistente à tecnologia,
Mas hoje, a maior parte dos meus patologistas, se você falar, você quer ver patologia digital ou você quer ver lâmina? Eu quero ver patologia digital. Ninguém mais quer ver lâmina. A gente tem como fazer controle de qualidade em larga escala. Divisão e equiparação de rotina por especialidade. Esse é um problema, né? Você tem 140 médicos de diferentes especialidades e a gente não tem nenhuma inteligência. Primeiro, né? A gente não tem nada padronizado direitinho por especialidade qual é a produção ideal de um médico, seja da gineco, da dermato, em relação a biópsias, peças de baixa complexidade, peças de alta complexidade. Então, a divisão de trabalho ainda é um grande problema. A gente tem um problema de storage, né? Às vezes você tem uma lâmina que vai te dar 2 GB, que é quase 40 ressonâncias, né? Então, o custo disso é muito alto. E quando o CFM fala que você tem que guardar essas imagens por 3 meses, isso inviabiliza mais ainda os pequenos a implementarem, né? Agora, isso vai ser mudado, eles vão pedir para a gente transformar essa imagem em thumbnail, que é muito menor a imagem. E aí eu falei assim, e por que você quer que eu guarde por 3 meses essa lâmina? Não, porque eu quero ter certeza, se der algum problema, que você viu a lâmina correta. Aí eu perguntei, e quem me dá a certeza que o médico que está no laboratório com o microscópio viu a lâmina correta? Tem. Né? A gente precisa, logicamente, ter os parâmetros de qualidade que a gente precisa, né? O médico precisa ler a macro, precisa ver o número da lâmina, ver o número do caso, está certinho, lógico. A tecnologia de informação e comunicação, eu acho que esse aqui é um grande desafio, né? Como a gente acaba com esses servidores? A gente precisa jogar essa imagem na nuvem. O servidor é caro, o servidor queima disco. E quando queima o disco, até você descobrir que foi o disco que queimou, sua operação parou alguns dias. E para uma empresa que depende disso para ter a liberação dos seus exames, é um problema. A única diferença é que você começa a ter um custo maior de operação, de OPEX, e não de CAPEX, porque o servidor você compra uma vez. Eu acho que essa parte é a mais importante de tudo, né? A gente precisa ter desenvolvimento de algoritmos, né, que possa atender as necessidades da sociedade. Nós somos muito poucos patologistas e a gente está com aumento de incidência de câncer, ou seja, um volume de material cirúrgico que a gente vai ver cada vez é maior, a gente não tem quem veja. Esses algoritmos têm que ser desenvolvidos por nós, porque quando você vai ver um algoritmo para comprar, o último que me fez uma proposta boa, queria $30 por lâmina. Falei, $30 por lâmina é inviável. Então, assim, a inteligência artificial só vai ser viável para a gente, pelo menos no Brasil, quando você conseguir desenvolver esses algoritmos. E para a gente desenvolver esses algoritmos, a gente precisa de parcerias com empresas grandes, como a Philips, como o Google, e a gente vai discutir isso. A gente tem que desenvolver esses algoritmos para ter viabilidade econômica. Que a gente espera das empresas? Eu preciso de storage, eu preciso guardar essa imagem, eu preciso de uma capacidade computacional para processar essas imagens, e eu vou entrar com o material e com o intelecto, conhecimento médico, para ensinar a máquina o que é. Então, essa junção da empresa de tecnologia com a empresa de diagnóstico é que vai favorecer, vai facilitar que a gente crie cada vez mais algoritmos e eles sejam disponíveis para todo mundo. O modelo disso pode ser JV, não sei, mas vai ter que criar esse modelo. A gente precisa ter sistemas abertos e, se possível, imagens em DICOM. A gente precisa unificar o padrão de imagem para o processamento ser mais fácil e homogêneo. E a gente precisa disso aqui, lógico, quando a gente fala de atividade computacional, a gente precisa ter uma plataforma para anotar. O médico precisa marcar, olha, isso aqui é um H. pylori. Você imagina, se eu vou pegar a minha rotina com 150 biópsias gástricas, eu não preciso procurar o H. pylori, na hora que eu abro a lâmina, está aqui o H. pylori. Ó. Então, como a gente estava falando hoje, o sistema, a inteligência artificial, ela não vai substituir o médico, ela vai aumentar a produtividade dele com segurança. É essa que é a ideia, né? Quando a gente fala de patologia que a gente não tem profissional, é isso que a gente quer, aumentar a produção com segurança.
Isso aqui é o que a gente escaneou até agosto desse ano, né? 194 mil lâminas. Isso aqui foi o que foi visto fisicamente, quase 50. Então tem algumas especialidades, por exemplo, PTGI, né? Biópsia de colo uterino, vulva, vagina. Isso aí, quando entra junto com a citologia, ele vai junto com o médico. Como a gente não escaneia a citologia, eu não escaneio essas lâminas porque elas chegam junto com o médico. E é um volume grande. Hoje a gente tem quase 140 médicos distribuídos pelo Brasil inteiro. Tem fellows em Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. E o que a gente quer, né? A gente quer ser 100% digital. Nós temos a ambição de desenvolver e utilizar algoritmos para propiciar diagnósticos acurados para a nossa população. Nós temos a responsabilidade de formar pessoas, a obrigação de hoje, temos a obrigação de hoje sermos melhores do que éramos ontem, e temos o compromisso de fazer a nossa parte para cuidar dos nossos pacientes e ajudarmos o nosso ecossistema. Queria agradecer especialmente ao Vitor, né, que é um patologista, nosso head da Uropatologia. Vitor fez residência no Memorial e sempre é o cara que está à frente da patologia digital. Então, todos os pepinos estruturais, de software, tudo, ele é o cara que resolve isso. A Lívia, que é a pessoa de Brasília, minha amiga, que montou o time, que é minha gerente médica de patologia hoje no Brasil. Ela cuida do Centro-Oeste, Rio de Janeiro e Nordeste. É a pessoa que faz o trabalho sujo, que eu digo assim, de dividir caso, de chamar a atenção dos patologistas. Ela é a bad cop. Eu sou o good cop e ela é a bad cop. E as coisas só funcionam porque a gente tem essa parceria. E eu queria muito agradecer a atenção de todos vocês, a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da nossa história, essa parceria de sucesso que a gente tem com a Philips. De vez em quando a gente tem os atritos, igual todo casamento, mas que é uma ferramenta fantástica. A gente já bateu muito, apanhou muito, e juntos a gente está mudando o jeito de trabalhar, essa nova característica de colocar a imagem direto na nuvem. Foi uma briga enorme, mas isso está começando a acontecer. E eu queria agradecer a vocês pelo convite e por essa parceria, que seja longa e duradoura. Obrigado. Innovation and you, Philips.